Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. Já estou agoniada, porque tem muita coisa ainda para a gente falar, mas eu não vou perder tempo, né? Então, Bárbara, eu queria que você já falasse como que a família pode intervir e favorecer, né, a criança de forma precoce, evitando maiores transtornos e atrasos. Tem alguma coisa que a família em si pode estar fazendo? Tem sim. Além da observação, de saber e anotar o que está acontecendo com a criança, anotar mesmo, pega um caderno e anota. Tenha esse costume de anotar, com um ano meu filho já fazia isso, isso e aquilo, ou não fazia, ele olhava ou não olhava. É muito significativo, e principalmente quando a gente vai avaliar, nós precisamos desses dados, porque eles são relevantes. Então, anote, observe, faça um acompanhamento, um portfólio de como essa criança está desenvolvendo. E outras formas de você intervir e estimular essa criança é também utilizando coisas simples, que não são caras, né, objetos que vão favorecer o desenvolvimento dessa criança. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, esses aqui são do tempo que eu tive o meu Asaf, né? Meu Asaf vai fazer 6 anos e eu peguei as tampinhas de leite e fiz essas carinhas aqui, né? Que vai mostrar as emoções. Então, aqui eu vou mostrar para a criança, né? Eu posso pedir para ela apontar, para ela mostrar. Olha, tem aqui. O que esse aqui está fazendo? Tá dormindo ou tá acordado? Ou então colocar e pedir para a criança apontar, né? Aponta para mim quem está feliz, quem está assustado, quem está triste, né? Quem está triste e por aí vai. Isso aí vai estimular a criança a observar as emoções e notar as observações. Com esse mesmo material, você pode fazer o quê? Pedir para a criança expressar. Faz a carinha de quem está triste. Faz a carinha de quem está alegre. É uma coisa tão simples, né? Você não vai gastar dinheiro com isso, né? Mas isso aí vai ser uma estimulação da criança observar no outro, e notar nas expressões, porque a nossa expressão fala se nós estamos chateados, se a gente está triste, né? E existem muitas crianças que, quando elas têm um atraso no desenvolvimento, ela tem dificuldade de observar, né? A ironia, de observar quando que a pessoa está triste, quando ela está chorando, às vezes nem observa isso. Então, vai trabalhando esse significado com ela. E tem alguns modelos na internet também, né? Tem, você pode imprimir, coisa, né? e plastificar e utilizar. Se não tiver uma plastificadora e não tiver como pagar, a plastificadora imprime e recorta e faz. Ou então, vai trazendo isso para a criança, né? Bora fazer uma careta. E sempre, gente, com motivação. A afetividade, ela é algo importante para favorecer esse processo. Então, não adianta você dizer, faz cara de chato, faz cara de alegre. A mesma cara, faz cara de alegre, vamos lá. Então, assim, essa interação, essa motivação, essa forma de trazer alegria no aprendizado vai estimular a criança a querer aprender mais. Outra coisa que é muito importante, aqui eu até trouxe alguns prendedor. Aqui tem esse prendedorzão aqui que eu achei, mas você pode observar aquele prendedor de roupa mesmo, né? Ou então um pegador aqui, pegador de massa, né? Eu trouxe umas bolinhas aqui, trouxe umas bolinhas de pompom, que uma mãe de um cliente meu trouxe, pegar e colocar, por exemplo, aquela cartela de ovos. Eu trouxe aqui uma chique que eu vi ali. Me ajuda aqui, Darli. Eu vi ali. Olha essa cartela de ovos. Chique ela, né? Mas você pode utilizar aquela carteira convencional mesmo. E ali, pedir para essa criança, ela ir pegando o pegador, pegando cada bolinha, colocando, né? Isso aqui vai estar trabalhando a coordenação motora da criança. Outra coisa que, eu não tenho pegador em casa, eu não tenho essas bolinhas, eu não tenho algo que eu possa
ajudar a criança. Então tá, o que você pode fazer? Criança gosta de pipoca, olha aí, pipoca. Mas geralmente, o que a criança faz? Ela pega assim, não é? Com a mão inteira. Então você vai ensinar ela a pegar com o polegar e o indicador. E isso vai favorecer a coordenação motora, né, já preparando para a escrita. Mas você pode ampliar esse trabalho. Ah, agora nós vamos pegar com a mão inteira. Agora eu vou pegar com o polegar e o indicador. Agora eu vou mudar para outra mão. Então, são coisas simples, gente. Não precisa você ficar gastando e comprar aquele brinquedo super caro, a não ser que você queira, fique à vontade. Mas são coisas simples que nós podemos fazer, que os pais podem desenvolver na criança para ela aprender melhor. Outra coisa que eu trouxe essa caixinha aqui, que eu utilizo muito, né, que é a estimulação da fala. E aqui é só, claro que isso aqui é um material de consultório, ele é um pouco mais caro. Mas você não precisa comprar esse material, a não ser que você queira. Mas aqui diz aqui, ó, imite o som do trovão. Olha, tem uma figurinha do trovão. Você pode ir lá, baixar na internet uma figura do trovão. Como é que o trovão faz? Faz aquele treme, faz aquele som. Ah, agora, vamos pegar aqui, alguém bocejando. Como é que alguém, quando está bocejando, faz? Coloca a mão e abre a boca, faz o som. Alguém batendo na porta, toque, toque, toque. Então, aquilo vai estar estimulando. Como é que a vaquinha faz? Mó. E por aí vai. São coisas assim simples que os pais podem estar estimulando a criança. Outra situação, a criança ela não olha, ela não me percebe, eu estou falando com ela, ela está olhando para outro. Então, traz o brinquedo, por exemplo, você pode pegar aqui, eu vou pegar o que tiver aqui na minha direção. Eu trouxe essa bolinha aqui porque para caber na caixa, mas você pode usar uma bola maior, né? E pegar essa bola e trazer de frente para o teu olhar, né? E o olhar da criança, fazendo ela observar, olhar nos olhos. Pode ser que essa criança ela olhe um segundo, e já vire. Ok, tudo bem. Todo avanço, ele é significativo. Às vezes o pai fala assim, mas ele só olha só um segundo nos meus olhos. Vamos acrescentar mais? Como é que eu vou fazer isso? Estimulando. Então, faz isso, traz para trás da cabeça, abaixa, fica na altura da criança para que ela possa aí observar. E todo avanço, ele é significativo, por menor que seja. Tá? Outra situação, eu trouxe essa aqui, essa arvorezinha, eu achei ela... E ela tá falando. De medo, porque ela falou assim... Ela falou. Então, gente, eu achei essa árvore aqui maravilhosa, porque ela tem estímulos sensoriais, onde aqui tem os bichinhos, falando o nome dos bichinhos, como é que é o som que os bichinhos faz, para a criança imitar. Então, criança de 1 até 2 anos vai gostar muito disso. E aqui tem a sequência. No consultório eu trabalho... Olha, tá falando, trabalho não sei o quê. Então, aqui eu vou, por exemplo, fazer uma sequência e vou pedir para a criança fazer a sequência também. Né? Então, eu fiz 1, 2, 3 e eu peço para a criança fazer novamente. O que eu estou trabalhando com isso? Interação. Né? Estou trabalhando sequenciação. Então, depois eu posso aumentar o nível, né? Intercalar para fazer essa criança ter uma atenção maior para o que está sendo dito, né? Então, existem outras coisas aqui. Uma coisa que criança gosta muito, massinha de modelar. Verdade. Criança ama. Até adulto gosta de estar mexendo, imagina criança. Eu tenho, às vezes, até pais que dizem, eu quero ficar amassando enquanto eu estou consultando, está amassando, agora vai ficar falando. Né? Então, o que você pode fazer para favorecer? Tem pai que diz assim, eu joguei a massinha fora porque a criança sujou tudo. Mas nessa situação, você precisa estar ali acompanhando, coordenando. Geralmente, eu peço para os pais, não dê todas as massinhas, porque o que a criança vai fazer
ela vai misturar tudo. Então, dê uma por vez, explica para ela que ela não pode misturar. Outra coisa, pode fazer várias formas, pedir para ela amassar. Vamos fazer uma bola. Olha, uma bola redonda. Olha, um círculo. Ah, vamos fazer uma salsicha. Posso abrir? E aqui eu trouxe, gente, umas miniaturas. Eu tenho de vários tipos aqui, mas você pode ir nesses lugares de festa e pegar miniaturas que são dadas em festa. Gente, o pacote é R$ 2,50. Então, você pode pegar a miniatura e colocar, olha, escondida dentro da massinha, para a criança prestar atenção e fazer aquela surpresa. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa massinha. Será que tem alguma coisa? E a criança, da forma que você vai se expressar, da forma emotiva que você vai trabalhar, essa criança ela vai começar a prestar atenção. Então, todas as vezes que você começar a trabalhar uma intervenção precoce com a sua criança, se você utilizar a afetividade, você vai ter bons resultados. Outra situação, todo o tempo que você puder passar com seu filho é muito relevante. Às vezes tem pai que fala assim para mim: ah, mas eu trabalho o dia todo, quando eu chego em casa à noite eu estou muito cansado. Aí eu sempre falo assim: vamos começar com meia hora, cronometrada, assim como você precisa acordar no horário certo para não se atrasar para o serviço. Então coloca na sua agenda, a partir de hoje você coloca na sua agenda 30 minutos com o seu filho. Tá? E que esse momento seja prazeroso, da mesma forma que é para nós trabalharmos. Eu amo o meu trabalho, eu amo aquilo que eu faço. Então, eu acordo todos os dias, eu posso estar cansada ou não, mas eu acordo feliz porque eu amo o que eu faço. Então, eu vou feliz com o meu trabalho. Da mesma forma, quando você for fazer algo para o seu filho, faça com alegria, não com aquele sentimento: ah, eu estou tão cansado, aí agora eu tenho que ainda dar atenção para essa criança. Não, vá lá, é o seu filho, é o seu bem maior, é a sua herança. Então, desenvolva ele da melhor maneira. Papai, mamãe, aquela criança que é cuidada pela avó, pelo tio ou pela tia, ou por alguém próximo da família, seja o cuidador, seja o responsável, faça algo de diferente para favorecer o desenvolvimento dessa criança. Então, o que acontece? Às vezes a criança está apresentando um comportamento irritadiço e aí, como consequência, os pais agem de forma agressiva, irritada com a criança. E isso não vai favorecer o desenvolvimento da criança, a não ser trazer mais dores e irritação para a criança, tá? Se a criança está irritada e os pais tratam ela com irritação, as chances de ela se tornar mais agressiva, mais irritada, são grandes. Então, prefira falar com calma. Ah, mas eu também estou irritado, eu também estou chateado. Pois é, mas a criança ela não consegue compreender isso. Então, às vezes a gente traz, existem muitos que trazem para casa essas situações. A gente precisa observar. Se a criança está irritada, então dá um pouquinho de colo para ela: filho, como foi seu dia? O que você está sentindo? Se ele é maiorzinho, está na fase escolar, como foi a sua aula, o que você aprendeu? Tudo isso é relevante. Ouça o que o seu filho tem a dizer. Às vezes ele não consegue expressar corretamente. Eu tenho até um caso onde a criança ela falava as coisas repetidamente, ela falava de forma incompreensiva e os pais falavam assim: você está falando com quem? Aí eu digo: não, vamos mudar esse diálogo. Começa a dar importância para o que ela fala, né? E a partir do momento que os pais começaram a dar importância e se comunicar, em vez de perguntar com quem que ela estava falando, ele se colocar na posição de comunicante com aquela criança, ela começou a desenvolver, né? E saber que ela não tinha que estar falando com a parede, tinha alguém ali para ouvir. Mas o pai, a mãe, ele precisa se colocar, se dispor, e às vezes, por falta de uma orientação, ele não faz isso. E aí ele fica ali intensificando um comportamento prejudicial, sem saber que está fazendo isso. Por isso que eu falei naquela hora, né? Eu falei assim, não é maldade. Não é. Falta mesmo de uma orientação, né? Mais assistida, né, Bárbara? Verdade. Bárbara, eu queria tocar num assunto assim que eu acho um tanto delicado, mas
de extrema importância, que é a questão da negação de um dos cônjuges, né, em relação ao transtorno, em relação a esse universo. Como que funciona isso? Né, assim, acontece muito, né? Como que é essa relação? Eu falo isso porque eu sei de casos também, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque assim eu vejo que ainda tem muita dificuldade das pessoas compreenderem algumas coisas, né? Por vários fatores. Por isso que a palavra já fala, né? Uma negação, né? Darmina, esse assunto que é a qual você coloca agora é de total relevância e necessário ser falado. Sim, existem, na clínica a gente recebe várias situações, desde aquele pai que é muito compreensível, aquele pai que é prestativo, que colabora no desenvolvimento total da criança, está ali ao lado da mãe, e é muito importante que isso aconteça, porque filho não é só da mãe, o pai também tem que fazer parte desse processo, a mãe tem que fazer parte desse processo, tem que ser em comum acordo. Às vezes eles já estão separados, mas o filho existe e ele precisa desenvolver. E quando ele está só sob a guarda da mãe ou só sob a guarda do pai, há um peso muito maior. Então, existe sim, e é um dos fatores que mais me deixam triste e angustiada também, porque eu, como profissional, eu me coloco muito no lugar dos pais. Eu sempre faço essa pergunta, se fosse eu. Uhum. Se fosse eu que estivesse aí ouvindo o que esse pai e essa mãe estão me relatando. Né? Que postura eu tomaria, né? Sim, que postura eu faria, o que eu poderia fazer? Eu me coloco na pele, né? A gente tem que ter empatia, né? Muitas vezes eu até falo para a mãe, para o pai, às vezes eu vejo aflita e digo, olha, se você precisa de alguém para falar, né, se você está sufocado, pode falar, né? A gente vai abrir uma sessão, vou te ouvir em outro momento, mas fale, não fique só para você. Aquela mãe que chega aflita e eu olho ali, as lágrimas estão correndo, eu digo, vamos lá, eu vou te dar um abraço, né? Vai ficar tudo bem, vamos ajudar e vai ficar tudo bem. Então, assim, existe uma negação muito grande, principalmente pela parte do pai, né, o masculino. E é uma situação que causa um prejuízo maior para a criança, porque, como nós estamos falando aqui da intervenção precoce, quanto mais chances essa criança tiver de ter uma intervenção precoce, mais chances ela vai ter de evoluir. Quando existe essa negação de um dos cônjuges, há um atraso nesse processo, e esse atraso, ele traz, o nome já diz atraso, ele traz um prejuízo muito significativo no desenvolvimento da criança. Então, às vezes, nós encontramos com alguns pais, né, que não aceitam, ele chega dizendo, não, meu filho não tem nada, não, meu filho, isso é só birra, eu também era assim quando eu era criança. Casos de mães que procuram, dizem, mas eu vim escondida porque o pai não aceita, né? Ele acha que é só gasto, esse pai ele acha que é questão do mercado, do capitalismo, sabe? Então ainda existem muito essas falas e quando a gente começa a observar, olha, essa criança ela está sim, pontuando segundo as escalas, os protocolos específicos para um autismo. Olha, a pontuação dela está alta, precisa procurar urgentemente um neuropediatra para observar detalhadamente, porque a avaliação ela precisa ter um olhar amplo, não é somente um especialista, mas eu me proponho, porque na minha especialidade eu posso, né, fazer a avaliação, diagnóstico e intervenção, e eu encaminho, né? Então, se a criança tem um problema na fala, às vezes algum fono manda para mim avaliar, né? E eu digo assim, olha, eu preciso também do relatório do fono. Às vezes a criança tem um comportamento um comportamento irritadiço e a gente observa, mas quando essa criança está pontuando, tem algum pai que diz assim, eu vou parar de avaliar, porque eu não acredito, eu não quero. Eu digo, você tem total liberdade de buscar uma segunda opção, um novo olhar, mas não negue, porque quanto mais você nega, quanto mais você diz que não aceita,
mais atraso essa criança vai tendo. E é muito necessário, muito importante que o pai esteja ao lado da mãe nesse processo, porque quem vai ganhar? Todos, e principalmente a criança. Verdade. A família ganha, os pais ganham, mas principalmente a criança, porque agora ela está pequena, mas ela vai crescer, né? E aí, como é que vai ser esse cidadão se ele não tiver um esforço da família em fazer com que ele desenvolva todas as habilidades que é necessário desenvolver para se tornar um cidadão de bem, um cidadão que tem autonomia, né? Então, é necessário. Aí eu peço que você, pai, que tem negado, não tem aceitado, a mãe está falando, está pedindo, está quase que implorando, pedindo ajuda, olha, nosso filho não está bem, às vezes a escola observa, e aí eu quero até abrir um parêntese para falar da importância do profissional, do professor em sala de aula. Ele está ali observando. Então, existem fatores que o olhar do professor vai fazer total diferença. Então, quando esse olhar minucioso do professor que se dedica, que ele está com um olhar para além da sala de aula e ele procura se capacitar e ele sabe que, de repente, no momento ele não tem um aluno com um transtorno, com atraso do neurodesenvolvimento, mas ele pode chegar a ter, então ele já se antecipa e vai pesquisar. Quando esse profissional, ele chama os pais para conversar e pedir ajuda, então ouça, né? O professor, ele tem total relevância no processo de avaliação diagnóstica. Então, ele observa, ele pode observar como que são os fatores emocionais dessa criança, como ela lida com o não, né? Como é que ela lida com as regras, com as normas da escola, como é que ele lida com a interação social, como é que essa criança brinca? Ela brinca? Um dia eu recebi no consultório e eu perguntei para a mãe: a sua criança, ela interage com os colegas da sala? Ela disse: sim, a professora disse que ele brinca. E aí eu falei assim: eu quero que a professora filme e mande para mim. E aí a professora disse: sim, ele brinca. E quando eu fui observar, a criança, todas as crianças estavam brincando, interagindo entre si. E a criança que estava sendo avaliada, ela estava em volta, ela não estava brincando, ela não estava interagindo com as outras crianças, né? Ela não estava sabendo e não tinha ninguém para ali fazer essa criança interagir, ensinar ela. Então, é muito importante o papel do professor a observar as questões emocionais, as questões comportamentais, familiares, sim, por que não? Nós temos uma avaliação, Dármina, que é sobre o desempenho do aluno em sala de aula, e geralmente tem muito essa dúvida. Às vezes tem a questão emocional, familiar, e o professor diz assim: não, isso aqui é a família que tem que responder. Se está ali a avaliação do desempenho do aluno na escola, em sala, é o olhar do professor. Como é que esse professor vê os comportamentos dele em sala de aula? Porque se a criança, ela apresenta um comportamento irritadiço somente na escola, em casa ele é calmo, ele é tranquilo, no consultório, em outros lugares ele é tranquilo, alguma coisa está errada no ambiente escolar. Mas se isso acontece somente em casa, alguma coisa que está causando muita irritação, ou é falta de atenção, ou agressividades no meio, às vezes falas. Agora, se essa criança ela apresenta o comportamento irritadiço em todos os lugares, é algo que precisa ser trabalhado na criança. E o profissional lá da educação, ele tem uma relevância muito grande nesse processo, tá? E o pai também, a mãe, os pais observarem os detalhes. Então, mais uma vez, eu quero pedir para esse pai que tem se negado, a mãe está pedindo, a escola já pediu reforço, ajuda, e ele está se negando, não negue, porque isso envolve o desenvolvimento
total do seu filho ao longo da vida. Verdade, muito bom. Gente, o que a gente faz? Já temos que encerrar o programa, mas a Bárbara vai voltar, né? Ela já me prometeu, então eu gosto sempre de deixar de sair justa nessa hora, viu? Tá? Então ela vai voltar aqui no programa para a gente fazer as demais perguntas que tem aí. E eu já gostaria de agradecer muito, Bárbara, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco falando de um assunto tão importante, tão relevante para as famílias, né, para todo mundo, tá, gente, assim, porque as crianças é algo que a gente, né, assim, mexe com a gente, mexe muito com a gente. Então, a gente precisa ter, sim, um olhar diferenciado. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado vir aqui no programa. Aí eu que agradeço, Dármina, muito obrigado. Obrigada a você que está nos assistindo e coloca em prática aquilo que foi falado. Quero agradecer o programa Missão Saúde na TV, a Dármina, por esse espaço aberto para que nós possamos falar um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Não foi possível a gente falar tudo, né? Porque são tantas informações que a gente estava falando aqui. Novo, que era coisa para muito dia. Ela vai ser obrigada a vir de novo, né, gente? Então... Viu? Muito obrigada, gente. É o que eu sempre falo, né, aqui no programa. A importância da prevenção, a importância de procurar profissionais que são capacitados para aquela área específica, né? Então, tá passando aí, eu quero que o Abby coloque aí na tela, né, na Clínica AME, a Bárbara Nunes atende lá, na Clínica AME, que fica próximo ao Shopping Verdes Mares, tá? Tem também o telefone aí para agendamento, então, qualquer dúvida, ligue, agende, né, mande mensagem, né, faça o seu agendamento. Seu agendamento não deixe para depois, não fique na dúvida, a gente falou muito sobre isso hoje, né? Ah, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Não, por que não agora? Né? Tudo do início é mais fácil para tratar, para observar, para analisar, então assim, faça esse agendamento, tá? Procure um atendimento especializado que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lá no final, lá depois, no futuro, você vai ver quão foi importante lá você ter feito as correções, possíveis correções que eram necessárias, tá bom? Então, tá passando aí o endereço, telefone, o Instagram dela, bota aí também, Instagram dela. Sigam a gente, tem muitas informações lá importantes no nosso Instagram, muitas dicas relevantes para os pais, para professores, como lidar com o TEA, com o TDAH, com o TOD e mutismo seletivo que nós não conseguimos falar hoje aqui, né, que também é uma situação difícil de lidar, mas que há tratamento. Então, assim, busque atendimento enquanto antes. O atendimento precoce vai favorecer o seu filho. Siga a gente lá, @psicoped.barbaranunes. Vai ser um prazer, um carinho te receber lá. Muito obrigada. Ótimo, muito bom. E eu já quero, né, dar o tchau aqui da nossa girafinha, da doutora Valéria Caselli, né? Tem o Instagram também, né? Mas eu acho que eu não passei aí, mas também tem o Instagram, que é @doutora Valéria Caselli. Entra lá também que tem falando um pouquinho sobre a história dessa girafinha, os propósitos disso, tá? Que é do tratamento da doutora Valéria. Tá passando aí, deixa aí um minutinho aí, ó, para dar tempo das pessoas estarem anotando, tá? Anotem aí, tem o Pix. O dia do sorteio é dia 30/10, tá? O telefone, aí você faz o Pix e manda o comprovante para esse telefone que está passando aí na tela, tá bom? Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida aí por essa boa ação, tá? Então, nós ficamos aqui, o programa, né? Mais um programa muito bacana, esse programa do Missão Saúde na TV. Muito obrigada a todos vocês, telespectadores.